paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora o Salmo de número 28. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte título: A voz que rompe o silêncio. O que nós iremos aprender com esse estudo ao nos debruçar sobre o texto sagrado? Nós iremos aprender que o silêncio de Elohim, do Deus Criador dos céus e da terra, não é ausência, mas a prova de confiança. Haveremos de entender que a oração sincera é a ponte entre o desespero e a esperança. E veremos que Yahvé não apenas ouve, mas responde, e mais do que isso, renova as forças dos que clamam por Ele. Não é maravilhoso isso? E nós seremos encorajados a esperar com fé, mesmo quando não há resposta imediata. Maravilhoso? Isso é incrível. É tudo que nós precisamos ouvir e interiorizar no mais íntimo do nosso ser. O tema do Salmo, ou seja, a síntese dele, é o seguinte: o Salmo 28 é o clamor de um coração aflito que teme o silêncio de Yahvé, mas termina em louvor. Davi ora para não ser levado com os ímpios e ao sentir-se ouvido, ele explode em gratidão. Aqui nós temos o retrato da alma que passa do desespero à confiança. A título de introdução, nós podemos dizer o seguinte: que o silêncio de Elohim, do Deus Criador de todas as coisas, do Todo-Poderoso, é um dos testes mais dolorosos da fé. Quando o céu não responde, o coração se agita. Davi ora temendo ser tratado como os ímpios, não porque duvide da justiça divina, mas porque anseia por comunhão com Yahvé. Este salmo é o caminho da alma em meio à angústia. Começa em súplica, atravessa o vale da espera e termina em adoração. Esse é o caminho da fé. Vamos ao texto sagrado. Veja o versículo 1, o primeiro tópico: clamor em meio ao silêncio. Versículo 1: A ti clamarei, Yahvé, rocha minha, não te cales para comigo. Versículo 1: Então Davi teme o silêncio de Yahvé. O silêncio divino é mais doloroso que a própria dor. Ele clama à rocha. Ora, a rocha é o símbolo da estabilidade. Sabe por quê? Porque ao nosso redor, tudo é instável. Só Deus é o alicerce da qual nós, de fato, devemos nos apoiar. Então Davi ergue as mãos ao santo templo e expressa-se em dependência total. Total dependência do Eterno. Quem conhece Yahvé não teme o caos, mas o silêncio dele. E mesmo assim, continua orando, continua buscando a face do Todo-Poderoso. Em segundo lugar, observe o seguinte: pedido de justiça e separação dos ímpios. Versículo de 3 a 5. Observe o versículo 3. Não me leves com os ímpios, nem com os que praticam a iniquidade. Versículo 3. Então o salmista reconhece o perigo de ser confundido com os ímpios. Eles falam de paz com o próximo, mas no coração há maldade. Então Davi pede que Yahvé retribua a cada um segundo as suas obras, não por vingança, mas por justiça, um aspecto do caráter do Eterno. Amigo, quem teme a Elohim, o Deus Criador dos céus e da terra, ele não deseja o mal dos ímpios, mas a manifestação da justiça de Deus. Uma vez que tudo que nós buscamos é a glória do Eterno. Observe em terceiro lugar, louvor pela resposta. Versículos 6 e 7.
Veja o versículo 6. Bendito seja Yahvé, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O tom muda, o silêncio cessou, a voz parece ausente. A voz que parece ausente respondeu. Então Davi reconhece: Yahvé é a sua força, o seu escudo, e nele confia o coração. A oração transforma o desespero em cântico e o cântico em confiança. Amigo, quem ora sem desistir verá a fidelidade de Yahvé no tempo certo. Não é maravilhoso isso? Observe em quarto lugar, intercessão pelo povo. Versículo 8 e 9. Observe o versículo 8. Yahvé é a força do seu povo e a fortaleza salvadora do seu ungido. Então o clamor pessoal de Davi se torna coletivo. Ele ora pelo povo e pelo rei, ele reconhecendo que ambos dependem do mesmo Deus, dependem de Elohim, do soberano, do Criador de todas as coisas. A oração termina em intercessão e bênção. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, versículo 9. Amigo, a verdadeira oração, ela nunca termina em si, ela se estende ao próximo. Isso é impressionante. Observe essas reflexões teológicas, o que disseram alguns teólogos sobre esse salmo. Por exemplo, João Calvino disse o seguinte: a fé se prova na oração perseverante. Quando Deus parece calar, ainda assim é invocado como rocha. Matthew Henry diz da seguinte forma: a oração do justo pode começar em lamento, mas sempre termina em louvor. Charles Spurgeon diz: o silêncio de Deus não é rejeição, mas uma pausa divina antes da resposta. Martin Lloyd-Jones diz que a alma que fala com Deus no silêncio é a mesma que cantará quando ouvir sua voz. Amém? Isso não é maravilhoso? Observe agora a título de conclusão. O Salmo 28 mostra o ciclo espiritual do servo fiel. Clamor, espera e louvor. Esse é o ciclo. Clamor, espera e louvor. Quando Yahvé parece calar, ele está testando a nossa confiança, a nossa fé, a nossa dependência. Quando ele fala, ele renova a nossa fé, fortalece a nossa dependência do eterno. O silêncio de Deus não é o fim da oração, é parte dela, é parte da oração. Continue orando, mesmo quando parecer em vão, ok? A voz de Yahvé sempre rompe o silêncio no tempo certo. Coloque isso no seu coração e Deus o abençoe poderosamente. É a minha oração por você. Deus abençoe a todos nós. Amém e amém.